Quero saudar os irmãos neste domingo com a paz do Senhor. Estamos aí para mais uma lição, a lição número 6 da Escola Bíblica Dominical dos Adultos. Dia 9 de agosto de 2020, o título é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O textuário diz que nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou destruição nos teus termos. Mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, verso 18. A verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Claro que o assunto deste domingo fala sobre Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, quando soube da situação de Jerusalém, os muros de Jerusalém, está escrito aqui em Neemias capítulo 1, verso 2, as palavras de Neemias, filho de Ecalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ele ficou tremendamente incomodado com essa situação, quando ele soube, né? O irmão dele tinha vindo de lá, o Anani, trouxe essa informação para ele, ele era o copeiro do rei, e ele sentiu essa incomodação, irmãos. Ele sentiu como estava a terra da promessa, a terra que Deus deu a Abraão para ser a terra deles, dos israelitas, dos judeus, e sentir como estava a terra, como estavam os muros de Jerusalém, a cidade escolhida por Deus para ser a cidade de Deus, e saber a situação do povo, diz aqui, em grande miséria, o muro fendido e as portas queimadas a fogo. Ele se incomodou com aquilo, mas veja, irmãos, a incomodação dele não foi uma emoção. Eu digo isso porque eu, quantas vezes a gente é quase que partido ao meio numa mensagem. Muitas vezes aconteceu comigo, quase que partido ao meio numa mensagem que te toca profundamente, e tu fica meditando naquilo, às vezes 1, 2, 3 dias, até semanas, e aquilo, e daí a gente ouve outras mensagens, e aquilo foi um vento que passou. Não houve o andamento daquela comoção interior, no sentido de dar frutos, de trazer resultados. Aquela mensagem nos tocou na nossa emoção, fomos tocados profundamente, mas não houve resultados práticos disso, não é? Ele ficou incomodado, terrivelmente incomodado, e diz aqui que ele, e ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu estive pesquisando, diz que ele ficou nessa situação aí, orando e jejuando por essa situação, mais ou menos 4 meses, em torno de 4 meses. Minha nossa, né? A gente faz isso, será? Será que eu faço isso? Ficar com aquilo preso no coração e batalhar, e ir atrás, e ir em oração, e se interessar por aquilo, até que Deus realmente nos toque, nos fale. E ele se apresentou então diante do rei triste. Ninguém podia se apresentar diante do rei triste, o rei podia até mandar matar. Não era bom e não era permitido que as pessoas se apresentassem diante do rei triste. Aqui diz que ele
e disse ao rei, e o rei perguntou para ele, por que teu coração está triste? Isso aí tu não está doente, isso aí é alguma coisa no teu interior. E realmente o interior dele ficou tocado profundamente, aquilo não saiu do interior dele, da alma dele. E o rei disse, isso é tristeza de alma, o que está vendo contigo, rapaz? E ele disse assim, ó rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Então ele faz essa petição, ele tem essa ousadia. Imagina chegar diante do rei Artaxerxes, o rei mandava no mundo, né? Eles mandavam no mundo da época, era a maior potência que tinha, eram os Estados Unidos da época. O rei Artaxerxes era o Trump da nossa época. E chegar diante dele, um copeiro, e fazer essa petição para ele, e ele diz assim, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Veja só, então orei ao rei do céu. Isso, irmão, não teve, não, pera aí um pouquinho, agora eu vou para casa, vou ficar uma semana de oração, daqui a uma semana eu venho aqui e lhe trago a resposta do que eu quero. Não, ele orou, provavelmente ele orou no seu interior e disse, Senhor, dá algo agora, Senhor, não sei se fechou os olhos, provavelmente não estava cara a cara com o rei. Ele pediu intimamente algo, Senhor, me dá direção agora. Sim, questão de segundo, 2, 3, 4 segundos, 5 segundos, Senhor, me dá direção agora, abre meu entendimento, vem sobre mim. Ele nem podia dizer, vem sobre mim Espírito de Deus, Espírito que conhece todas as coisas, Espírito que conhece as profundezas de Deus, o homem não podia dizer isso, que esta palavra o apóstolo Paulo daria muitos anos mais tarde, não tinha esse entendimento. E ele disse, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando voltarás, e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Agora, vejam aqui, irmãos, não é uma coisa simples e fácil. Veja a posição confortável que ele tinha. Ele era o homem que estava ali do lado da maior autoridade. Ele tinha o maior conforto que existia na época. Ele comia a comida do rei, ele bebia a bebida do rei, ele morava no palácio do rei, ele tinha toda a segurança do rei, ele era quase como se fosse uma pessoa ligada, ele era uma pessoa totalmente ligada ao rei, tinha todo o conforto do mundo, tudo de bom que pode se imaginar, ele tinha ali. Ele era como se fosse um ministro do rei. Ele era mais ligado ao rei do que o ministro ia lá, tratava dos assuntos e ia embora, mas ele era mais ligado, ele estava continuamente, de manhã, no café. Durante o dia, se o rei quisesse fazer alguma refeição, tomar um vinho, ao meio-dia no almoço, à tarde, à noite, quem sabe de madrugada, ele tinha que estar ali, juntos, ligado ao rei. E deixar esta posição de conforto. Como eu estava falando, então deixar essa posição de conforto não era nada fácil. Ele tinha que abandonar todas aquelas regalias, tudo, para ir a uma cidade destruída a fogo, um povo sofrido, para ir ali viajar 1.500, mais ou menos 1.500 quilômetros, no lombo de cavalo, de burro, a pé, mais ou menos em torno de 3 meses de viagem, abandonar tudo aquilo que ele tinha. Irmãos, ninguém faz isso se não for tocado por Deus. Se ninguém faz isso se realmente se não queimar dentro, queimar um fogo que não se consome.
Era quase uma loucura, uma doidura de uma pessoa. Se alguém me perguntasse, que tu vai fazer isso? Tu vai deixar tudo que tu tem? Tu chegou no mais alto nível, tu está lá do lado do rei, tu vai abandonar tudo isto para ir lá para uma cidade sofrer, 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 sofrer e sofrer. Mas algo queimava no coração dele. A gente podia falar tanta coisa sobre isso, não é? Mas nosso tempo é muito escasso. Então ele viaja esses 1.500, todas as tratativas foram feitas ali, 1.500 quilômetros. Chega a Jerusalém, aqui, e cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e os poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Ele chega a Jerusalém, não dá a entender nada. Diz aqui que havia poucos homens comigo. Não são muitos, né? A gente sempre pensa que para fazer uma grande obra precisa de muitos e muitos homens. Aqui está escrito que existia poucos homens com ele, não tinha nem animal para cavalgar, tinha apenas um único no qual ele estava montado. E a situação era tão crítica e tão difícil ali que a Bíblia diz aqui mais adiante que havia lugares que não havia lugar para eles passarem com a cavalgadura que ele estava. Que ele tinha que sair da cavalgadura e ir a pé, porque de tantos escombros que estava ali. E aí ele começa, então, reúne o povo ali, começa a construção, o início da construção. E aí, irmãos, muitas coisas aqui aconteceram. Eu aconselho os irmãos lerem todo o livro de Neemias. E aí começa as oposições. A gente pensa que não, eu estou fazendo a obra de Deus, agora vai ser só 1000 maravilhas, só conforto, só beleza. Deus está comigo, o Senhor está comigo, Deus Jeová, o Todo-Poderoso. Então não vai acontecer nada de mal, não vai ter oposição nenhuma, não vai ter nenhum problema, nenhuma luta. Se nós lermos aqui esse livro de Neemias, irmãos, vão ver que como se levantou lutas e problemas de todos os lados, principalmente da parte de Sanbalat e Tobias, para fazerem que essa obra não se consumasse, não fosse adiante. Chegaram a ponto de querer matar ele. Vamos conosco, mas eles intentavam mal contra ele para matá-lo. Chegaram a tentar fazer, não conseguiram de um jeito nem de outro, nem fazer parar, nem não conseguiram tirar ele para matá-lo. Tentaram então levar ele para dentro do templo ali, e ele não era levita, não podia entrar ali, para pegar ele com astúcia, porque não podia entrar ali, usando as próprias coisas da lei e da religião para parar aquela situação. E aquele povo começou a construir, cada um diante da sua casa, construiu um muro diante da sua casa. Quem tinha uma casa grande construía um muro maior, quem tinha uma casa pequena construía um trecho menor. Isso nos fala da construção dos muros da nossa casa, tanto a casa espiritual, não é? A casa espiritual, a casa do nosso lar, onde está o nosso lar, onde está a nossa família, construir os muros ali, em frente, para que ela não fique vulnerável, né? Os muros da santidade, os muros da palavra de Deus, os muros da oração, os muros da consagração. E ele, com toda a oposição, com tudo aquilo que estava contra ele, ele conseguiu concluir esse trabalho, junto com aqueles servos de Deus que estavam junto ali. E isto levou, irmãos, vejam só, essa era a terceira leva já. A primeira leva que depois do exílio, dos 70 anos, tiveram 70 anos no exílio, na Babilônia. A primeira leva veio com Zorobabel.
A Bíblia fala aqui nos livros de Crônicas, a segunda leva veio com Esdras, e essa leva que veio com Neemias é a terceira leva que vinha de lá. E isso, irmãos, os historiadores, estavam olhando, os historiadores dizem que de 80 a 90 anos, desde que veio a primeira leva, já tinha passado de 80 a 90 anos. Então, nem perto dessa idade. E em 90 anos, desde a primeira leva, ainda estava naquela situação. Veja só, Jerusalém ali, a cidade, os muros ainda estavam em 90 anos naquela situação. 90 anos não tinham construído um muro. E sabe quantos dias eles construíram o muro? Em quantos dias? 52 dias. 52 dias, os próprios inimigos reconheceram que era a mão de Deus que estava naquilo. Não seria possível de forma alguma, a não ser que a mão de Deus estivesse ali, naquele trabalho. E aí, irmãos, lá no capítulo 12, vem a inauguração. 12. Então ele se prepara, purificar os sacerdotes, para fazer a dedicação dos muros, purificar os sacerdotes, os levitas, e logo purificar o povo, e as portas e o muro. E aí, aqui diz no verso 43, e sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício, se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Eles se alegraram quando aquilo concluiu, porque eles viram que a mão de Deus estava naquilo. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. A mão de Deus estava naquilo, eles se alegraram, irmãos. O povo de Deus é um povo alegre, tem que ser um povo alegre, não é? Se tem coisa que Deus é festeiro. Deus é festeiro, gostava de fazer uma festa. Veja só, primeiro mês do ano, existia a festa da Páscoa, era uma festona. Daqui a pouco já tinha a festa do tabernáculo, daqui a pouco já tinha a festa das colheitas. Era festa e festa, porque o povo de Deus era um povo festivo, e deve ser um povo festivo. E aqui na revista nós vemos, finalizando, os ensinos que fala sobre isto, não é? O muro da salvação, a Bíblia fala da salvação como um muro. Nossa salvação é como se fosse um muro, nós somos salvos, há um muro ao redor de nós. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo, eu sei que tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O muro da salvação, uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Concluindo, é o despertamento que faz isso, irmãos. Despertamento individual. Diz ali que ele estava com poucos homens, mas o despertamento não é emoção, mas um verdadeiro despertamento. Quando a pessoa leva aquilo e vai. Grandes coisas acontecem quando alguém é despertado por Deus, e pode fazer coisas grandes e duradouras no reino de Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Nosso tempo aqui já nos manda parar, senão depois eu não consigo transmitir. Paz do Senhor, um grande abraço a todos.